Boa tarde, galera. Estamos aqui para corrigir a prova de escrivão da Polícia Civil da prova de língua portuguesa, né? Então, vamos começar com o texto que deu base à primeira questão, que é arrumando a mala e o espírito. Diz assim: lembro bem dos dias que antecederam a minha primeira viagem à Europa. Era como se eu estivesse prestes a embarcar para outra galáxia. Que surpresas minhas! Tanto que quando aterrissei em Londres, não foram os monumentos históricos que me causaram impacto, e sim o fato de me deparar com farmácias, parada de ônibus e escolas. Meu devaneio não havia previsto lugar comum. Sei lá o que imaginava encontrar de tão insólito. Só sei que caí na real. As cidades, pelo menos as ocidentais, têm estrutura muito similar. O que nos encanta, na verdade, é o confronto com o nosso outro eu, aquela parte de nós que nunca se conformou com a vida em prisão domiciliar. Viajar é correr atrás do nosso eu ancestral. Aquele rebelde que escapou da domesticação e que não vê a hora do reencontro com sua alma peregrina. Quando pensamos em todas as opções que o planeta oferece, dá uma certa vertigem. Qual o melhor lugar para arrancar a gravata, tirar o salto alto e ficar desnudo para si mesmo? Diante de quais das 7 maravilhas do mundo conseguiremos redimensionar o nosso próprio tamanho e passar a vida com mais humildade, prazer e leveza? Sem ilusões. Estamos falando de turismo e não de um retiro espiritual. O melhor local para conhecer a si mesmo é onde se está todos os dias da semana, em todos os anos de vida. Uma viagem que não termina e que acontece dentro da gente. O processo é interno. Sempre foi. Viajar é apenas o tubo de oxigênio que nos permite mergulhar mais fundo na nossa estranheza e insegurança, mesmo por uma semana. Que seja, é mais do que dura uma viagem lisérgica. E dessa droga ninguém deveria prescindir. O vício incurável no deslumbre de Marta Medeiros, né? Que é uma das grandes autoras agora de recente, trabalhando com essa questão de viagens, né? Ela trabalhou com um lugar na janela 1 e um lugar na janela 2, que são obras bem interessantes. Então vejamos, a assinale alternativa que completa corretamente o texto abaixo com base no texto 1. A autora, a fim de argumentar sobre como viagens podem ser um tubo de oxigênio para se mergulhar mais fundo nas estranhezas e inseguranças subjetivas, a fim de argumentar sobre como viagem pode ser um tubo de oxigênio para se mergulhar mais profundo nas estranhezas, inseguranças subjetivas, elenca algumas das possibilidades de viagem para o exterior. Ademais, considera que viajar é viver com mais humildade, prazer e leveza. Ela não elenca alguma das possibilidades de viajar para o exterior, ela está indo para Londres, né? B. Explica alguma das problemáticas de se viajar para o exterior. Além disso, considera que viajar é uma droga e um vício incurável. Não, ela não explica as problemáticas de se viajar para o exterior, né? Ela diz que muitos lugares são muito parecidos. A gente esquece, como turista, que certas cidades são parecidas com relação à sua estrutura. Refuta a possibilidade de brasileiros viajarem para o exterior. Nada a ver, né? Além disso, considera que viajar é uma atividade lisérgica. Esse final, sim, né? Mas que brasileiro não tem condições para viajar, ela não comenta isso. Narra algumas de suas impressões pessoais no exterior. Ademais, considera que viajar é uma prática turística e não de retiro espiritual. Ou seja, viajar é curtir, é se preparar, é mudar, né? Então, mas ela não correlaciona com retiro espiritual. O objetivo da viagem não é fazer você se encontrar a si mesmo. Pelo menos nesse texto é o que nós temos. Ratifica a importância de se viajar para o exterior. Ademais, considera que viajar é um reencontro com a alma peregrina. Se ele diz que não é retiro espiritual, não é retiro para encontrar a alma peregrina. Então, a única alternativa mais
coerente é que narra alguma de suas impressões pessoais. Tanto é que ela fica surpresa, porque ela não pensou que no lugar que ela foi, como Londres, que ela vai passar 32 dias em Londres, inclusive, e ela vai poder curtir e reencontrar um pouco como era da sua juventude. Né? Mas ela não é um encontro em busca da sua identidade. Então, a alternativa correta é a letra D. No texto 1, há uso de diferentes recursos argumentativos. Entre eles o aposto. Assinale a alternativa que indica corretamente um exemplo desse recurso. E dessa droga ninguém deveria prescindir. O vício incurável do deslumbre. Então, ainda explica. Que droga é essa? O vício incurável do deslumbre. É um aposto? Claro que é. O processo interno sempre foi. É explicação do quê? É constatação. Mesmo por uma semana que seja. Está explicando o quê? Não é um aposto. Aposto é uma explicação do termo anterior, que vem separado por vírgula, travessão ou 2 pontos. Olha a vírgula aqui separando. Né? Lembro bem dos dias que antecederam a minha primeira viagem à Europa. Lembro bem do quê? Dos dias que antecederam. Quem lembra, lembra alguma coisa, os dias que antecederam. Não é uma explicação, tá ligado ao verbo lembrar. E o aposto não vai explicar um verbo, ele vai explicar um nome. Né? Ele vai estar dando explicando esse termo anterior, que é sempre um nome. Quando pensamos em todas as opções que o planeta oferece, dá uma certa vertigem. Primeira oração subordinada, e aqui nós temos a oração principal. Dá uma certa vertigem quando pensamos em todas as opções que o planeta oferece. Ela está invertida, porque nós temos uma oração adverbial. Então, a oração adverbial é advérbio, de tempo, né? Quando pensamos. Então, a alternativa correta, que transmite a ideia de aposto, que é uma explicação do termo anterior, é a letra A. 53. Diz assim, identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas de acordo com o texto. Nas orações, meu devaneio não havia previsto lugar comum, no primeiro parágrafo. E viajar é correr atrás do nosso eu ancestral. Há o uso de pronomes que fazem referência direta à autora do texto. Meu devaneio não havia previsto lugar comum. Viajar é correr atrás do nosso eu ancestral. Há o uso de pronomes que fazem referência direta à autora do texto. Olha só, nós temos, meu devaneio não havia previsto lugar comum. Viajar é correr atrás do nosso eu ancestral. Então, o pronome faz referência direta à autora, não faz referência, é a própria autora. Que está usando a primeira pessoa, o eu ancestral. Né? Está usando meu devaneio, não havia previsto lugar comum. Então, não é a uso de pronomes que fazem referência direta à autora, direta não. Né? No texto, a autora se encanta com as novidades que só Londres tem. Não. Ela acha interessante que aqui é igual a Londres, tem coisas incomuns, né? Falso. Meu devaneio não havia previsto lugar comum. E é mais do que dura uma viagem lisérgica. As expressões grifadas, que é o lugar comum e lisérgica, ratificam a ideia de viagem como algo trivial. Meu devaneio não havia previsto lugar comum. É mais do que dura uma viagem lisérgica. Ratifica a ideia de viagem como algo trivial. Lembrar que ratificar e retificar. Retificar é corrigir. Ratificar é... Né? Eu vou dar uma retífica. Retífica é para corrigir. E ratificar é eu poder dizer que eu irei. Eu vou ratificar, eu vou confirmar. Então, confirma a ideia de viagem como algo trivial. Não tem essa relação. É errado. E a última, a afirmativa, quando pensamos em todas as opções que o planeta oferece, reitera as alternativas plurais
de destinos possíveis para se viajar. Quando pensamos em todas as opções que o planeta oferece, dá uma certa vertigem. Reitera as alternativas plurais de destinos possíveis para viajar. Claro, quando pensamos em viajar, há vários lugares no planeta. E há lugares diferentes. Então, nós temos 3 erradas e a última correta. 3 erradas e a última correta. Letra C. Na 54 diz assim, ó. No texto 1, o vocábulo que grifado em viajar é apenas o tubo de oxigênio que nos permite mergulhar mais fundo em nossa estranheza e segurança, exerce a mesma função morfossintática que o vocábulo grifado em, veja bem, morfossintaxe quer dizer morfologia e sintaxe. Morfologia, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, sintaxe, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Então, esse que seja, ó. Então, vamos ver primeiramente o que é isso aqui. O que nos permite mergulhar? O tubo de oxigênio. Então, o que se refere ao tubo de oxigênio? É um pronome relativo. Então, você vai procurar dessas alternativas aquela que tem o substantivo anteriormente a que ele se refere. Que seja, não tem nada para se referir aqui, ó. Né? Que, exclamativa, né? Que, surpresas minhas, estou aqui usando o quê? Uma interjeição. É mais do que dura uma viagem lisérgica, comparativa. Tanto que, tal que, tanto que, quando aterrissei em Londres, olha só, tanto, não é um nome, não é um pronome relativo. Viajar é correr atrás do nosso eu ancestral, aquele rebelde que escapou da domesticação. O que escapou da domesticação? Aquele rebelde. Esse que se refere a rebelde. Se antes do que eu tenho um substantivo, e esse que se refere ao substantivo, não dá para substituir por isso, por exemplo, ele é um pronome relativo. Então, morfologia, pronome relativo, e a função dele é a função de sintaxe. Escapou da domesticação, aquele rebelde escapou, que é a função de sujeito. Então, a alternativa é a letra E, porque o que é um pronome relativo. 55 diz assim, ó. No texto, os recursos sei lá e cair na real, em sei lá o que eu imaginava encontrar de tão insólito, só sei que cair na real, podem ser exemplos de quê? Então, vejamos, ó, de vocativo, estou chamando alguém? Não, né? Porque vocativo é um chamamento. Maria, vem aqui. Serginho, me explica esse conteúdo, né? Estou chamando a pessoa, né? Chamando a atenção e me utilizando do imperativo, por exemplo. Marca de oralidade na escrita, recurso de ordem fonológica, adjuntos adnominais ou adjuntos adverbiais. Ó, sei lá, o que imaginava encontrar tão insólito, sei que cai na real. Sei lá e cair na real é expressões muito do cotidiano. Então, se é do cotidiano, é marcas de oralidade na escrita. Ou seja, eu estou usando uma linguagem informal. É isso que ele está querendo dizer. Então, está correta somente a letra B. Não é adjunta adnominal, não é adjunta adverbial, não é vocativo e nem recurso de ordem fonológica. Para criar rima, por exemplo, né? A 56 diz assim, ó. Associa as colunas substantivo com função sintática de sujeito, simples, substantivo com função de objeto direto, adjetivo com função de adjunta adnominal, adjetivo como função de predicativo do sujeito, pronome com função de objeto direto ou de objeto indireto. Então, ela é grande essa aí, né? Olha só, e bem trabalhadinha. O vício incurável nos deslumbra. Olha só, o vício incurável. O que é incurável? É o vício. Incurável é um adjetivo, correto? Se é um adjetivo, ele é um adjetivo que se refere ao vício. Ó, o vício incurável, no deslumbre. Esse é o núcleo. Tirei o núcleo que sobrou, adjunta adnominal. O adjetivo é um adjunto adnominal. Então, o adjetivo, com função sintática de adjunta adnominal, é o número 3. Viajar é apenas o tubo de oxigênio. O que é apenas o tubo de oxigênio? Viajar.
que é o sujeito da oração. É um verbo, né? É o substantivo com função sintática de sujeito simples. Porque viajar aqui não é verbo, o verbo está aqui, ó. Depois nós temos, não vê a hora do reencontro. Não vê a hora do reencontro, hora é substantivo, né? Então, não vê o que? A hora é um substantivo. Ó, não vê, quem não vê alguma coisa. Não vê o que? A hora, objeto direto. VTD, objeto direto. Então, é um substantivo com função de objeto direto. O processo é interno, sempre foi. Se ele é interno, olha só, é verbo de ligação. Quem é que é interno? O processo, predicativo do sujeito, né? Então, nós temos um adjetivo, que é interno, com a função de predicativo do sujeito. Outro, o que nos encanta, na verdade, é o confronto com o nosso eu. Ó, o nos é um pronome, né? Que encanta alguém. Encanta quem? Nós, né? Ó, encanta a gente, encanta nós. Verbo transitivo direto, objeto direto. O número 5. Então, agora ficou 3, 1, 2, 4, 5. Viajar é apenas o tubo de oxigênio que nos permite mergulhar mais. Ó, permite o quê? Permite mergulhar mais profundo, permite mergulhar a quem? A nós, né? Então, a nós, que é o nos ali, ele funciona como objeto indireto, né? Então, aqui ó, o nos permite a nós alguma coisa. Permite a quem? A nós. O quê? Mergulhar no mais fundo das nossas entranhas. O permitir, nesse caso, é um verbo transitivo direto e indireto. O nos é um objeto indireto, formando a correta é a letra D, sem complicação. Aí nós temos, no texto 1, a autora se utiliza de vários vocábulos para marcar as informações implícitas e explícitas no texto. Um exemplo no texto 1 de vocábulo que se refere à viagem de forma implícita seria, então, ó, refere-se, um exemplo no texto 1 de vocábulo que se refere à viagem de forma implícita. A viagem é uma prisão? Não. É uma droga? Sim. É uma droga que nós não conseguimos nos livrar, porque ela é viciosa. Droga é viciosa, né? É uma ilusão? Não. É uma insegurança? Não. É uma domesticação? Não. Então, implicitamente, quando ela usa droga, ela quer dizer o quê? Que ela nos vicia. Viagem nos vicia. E a Marta Medeiros, ela ganha a vida escrevendo esses textos falando de suas viagens. Não as impressões pessoais dela sobre as viagens, os lugares que ela vai conhecendo. Então, é a letra D, porque é o que está implícito. Prisão, ilusões, insegurança, domesticação é explícito. Aí nós entramos no 58, falando agora do uso dos porquês. Lembrando, ó, porquê junto, causa, explicação. Porquê junto com acento. Sempre que vier acompanhado do artigo, ele é substantivado. Porquê separado sem acento? Final de pergunta, depois de uma pausa, ou quando dá ideia de motivo, também final da oração. Porquê separado sem acento, no início uma pergunta, ou quando dá para substituir pelo qual, pela qual, no meio da oração. Então, vamos ver. Diz assim, ó, algumas coisas não mudam nunca, e ainda bem. O céu de Lisboa, a luz de Lisboa. O resto está sempre mudando. Primeiro, porque a cidade? Ó, primeiro, porque a cidade, esse porquê é o que? Junto com o acento. Primeiro, porque a cidade recuperou a sua beira-rio com o fim das intermináveis obras do metrô nos arredores da Praça do Comércio. Então, estou explicando. Junto sem acento. Não sei bem do porquê de tantas obras. Do porquê, olha só. Do porquê.
Cadê? Não sei bem do porquê de tantas obras. Aqui teria o espaço. O porquê, ó, tem um artigo aqui, ó, de mais o. Então, é junto com o acento. Mudar o que já mudar o que já é lindo, vírgula, por quê? Olha a pergunta ali, né? Já é lindo, por quê? Separado com acento final de pergunta. Queremos sempre modificar o que já é perfeito. Ninguém sabe ser tão vintage como Lisboa. Há motivos porque Lisboa é Lisboa. Há motivos pela qual Lisboa é Lisboa. Separado sem acento. Então, ficou a letra A. Vamos dar uma parada nessa e voltamos já em seguida com o segundo bloco de correção das questões da prova de língua portuguesa de escrivão da Polícia Civil. Então, damos continuidade a esse segundo bloco, né, de correção da prova de escrivão da Polícia Civil, realizada agora nesse final de semana, né, de 16 e 17 de dezembro. Então, nós entramos no segundo texto, que diz assim: bom, acho que nossa mala está pronta. Gibis, pistola de dardos, capacete espacial e trenó. Vamos partir para o Yokun? A gente tem um mapa? Ah, é mesmo, que bom que você lembrou, vou pegar. A gente tem algum mapa rodoviário para o Yunk, mãe? Acho que não. Aqui está o Yokun. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está, olha como é perto, será uma viagem curta. Bom, vamos lá. Diante disso, assinale a alternativa com base no texto 2, que é esse quadrinho, né, do Calvin e Haroldo. A palavra que, em todas as ocorrências, exerce a mesma função sintática. Bom, acho que nossa, eu acho isso. Que é conjunção. Depois, a gente tem algum mapa rodoviário para o Yunk, mãe? Acho que não. Eu acho isso. A gente tem um mapa... Ah, é melhor? É melhor. Que bom que você lembrou. Não é a mesma função mais, ó, não é conjunção. Ó, aqui está o... Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está... Então, nós temos... ora é conjunção, ora não é conjunção. Então, não é a mesma função sintática, né? Que bom, ali é interrogativo, né? Ou, nesse caso ali, exclamativo. Um é pronome exclamativo, outro é uma conjunção integrante. As palavras bom, no primeiro quadrinho, bom, e mãe são separados por vírgula, porque exerce função sintática de vocativo. Eu estou chamando alguém aqui? Não. É uma interjeição, né? Aqui, olha só, e o segundo é mãe. Cadê? Ó, aqui ó, é um vocativo. Esse é um vocativo, aqui não é vocativo. Bom, tá? Então não tem a mesma função. O uso de agente marca a variação pronominal na língua portuguesa. Então vejamos, ó. A gente tem um mapa, quer dizer, nós temos um mapa. A gente substituindo o pronome nós, que é próprio da oralidade, está correto. A palavra mapa, em todas as ocorrências, exerce a função sintática de objeto direto preposicionado. Então, vamos ver. Vamos ver mapa, ó. A gente tem o quê? Um mapa, verbo transitivo direto, objeto direto. Depois ele fala, a gente tem algum mapa também, é objeto direto. Não é objeto direto preposicionado. Ele não tem preposição. Ele é um objeto direto simples, né? Depois, as palavras aqui, Estados Unidos, nas orações que ocorrem, exercem função sintática de adjunta adverbial de lugar. Então, vamos ver. Aqui está o Yukun. Aqui, adjunto adverbial de lugar. Aí, depois aparece. Agora, vamos procurar os Estados Unidos. Procurar o quê?
os Estados Unidos. Aqui é adjunto adverbial de lugar. Aqui ele funciona como objeto direto, né? Então, só está correto a letra C. Depois nós temos a 60. A 60 diz assim, ó: no texto 2, a fim de produzir um tom de humor para a tirinha, o autor se utiliza da distribuição de informações implícitas no texto. Assinale a alternativa que exemplifique corretamente o uso dessa estratégia implícita. Ah, é mesmo? Acho que não. A gente tem um mapa. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Aqui está. Olha como é perto. Será uma viagem curta. Veja bem. Ah, é mesmo? Constatação. Acho que não. A gente tem um mapa. Agora vamos procurar os Estados Unidos. Isso é tudo explícito. Aqui está. Olha como é perto. É implícito, porque ele está olhando o quê? Ele está olhando o mapa mundi através do globo. Então, para ele é tudo perto. Claro, de um dedo para o outro ele consegue chegar ali, né? Mas é do outro lado do mundo, né? Então, o que percebe? Numa tirinha, eu tenho que fazer a leitura e ler também a imagem, porque a imagem pode te ajudar a responder, como, por exemplo, essa questão. Então, ele é implícito, quer dizer, não está escrito, mas dá para subentender. Olha como é perto. Então, tu olhas o texto, ele tá correlacionando. Está escrito a possibilidade ali, por exemplo, é tantos mil quilômetros. Não está escrito, seria explícito. Ok? Os demais são explícitos. Então, é somente a letra E. Depois nós temos a 61. A 61 diz assim, ó: assinale a alternativa correta quanto ao uso da norma culta da língua portuguesa. Então vejamos, tem que estar aqui, entraria o quê? Concordância, regência, né? Ó, então, a que está correta. Sirva ao almoço, Jussara. Sirva ao almoço? É sirva o almoço. Jussara, vocativo, faz o que? Sirva, imperativo, alguma coisa, o objeto direto, não tem preposição. Repare nas belas mãos de Teresa. Repare repare o que? Repare as mãos da Teresa, né? Melhor, repare em que? Repare, quem repara, repara em alguma coisa. Repara nas belas mãos de Teresa. O verbo reparar, que é verbo transitivo indireto, exige a preposição em. Está aqui, ó. Então, tudo isso aqui vai ser o objeto indireto. Ela está correta, B, mas vamos ver que está errado na outra, né? Custou o rapaz entender a temática do texto. Custou o rapaz ou custou ao rapaz? Custou a ele entender a temática. O que custa a alguém nesse caso? Custou ao rapaz. Toda ação implica a uma reação igual e igualitária. Toda ação implica uma reação. O que implica quer dizer que acarreta. O verbo implicar é acarretar. Acarreta uma reação. Este A não teria. Então, norma culta é regência, concordância, pontuação. Todos os jogadores no início da partida adentraram ao campo. Todos os jogadores no início da partida adentraram. Adentraram no campo. Quem adentra, adentra. Adentra onde? No campo, né? Então, a única correta é a letra B. 62 já é um pouquinho mais complicadinha, né? Opa! Já é um pouquinho mais complicadinha. Que diz assim, ó: assinale a alternativa correta quanto às classes morfológicas ou funções sintáticas da palavra ser em destaque nas orações abaixo. Então diz assim, ó: o menino feriu-se com a faca, pronome apassivador. Não! A partícula passivadora é formada pelo VTD. Tanto é, ó, vende-se casa, casa é vendida. O menino feriu-se com a faca, ele feriu a ele mesmo. É um pronome reflexivo, errado. Vive-se bem nessa cidade, palavra expletiva ou de realce. A expletiva ou de realce é aquela que eu posso retirar sem prejudicar em nada. Aqui, ó, vive-se bem.
Quem vive, vive. Vive como? Bem na cidade. Se o verbo é intransitivo, seguido de ser, o ser é índice de indeterminação do sujeito, né? Vive-se bem, precisa-se de pessoas, né? Manuel Bandeira, Manuel sempre se pergunta isso. Diz que ele é objeto indireto. Manuel sempre pergunta isso a si. Ó. Então, Manuel sempre se pergunta isso. Ele pergunta a ele, né? Então, esse ser funciona como objeto direto. Sim, porque quem pergunta alguma coisa a alguém, né? Então, porque o ser se divide em os, as, lolos, las, las, nos, nas, lhes. E o lhes é a ele. Então, é o objeto indireto. Aqui, ó, é a função sintática. E aqui é a função morfológica. Os professores cumprimentaram-se alegremente, objeto indireto. Os professores cumprimentaram-se, quem se cumprimenta, se cumprimenta. Cumprimentaram-se, ali é o que? É um pronome recíproco, é uma adjunta adverbial de reciprocidade, né? E nesse caso aqui é um pronome recíproco. Passaram-se vários anos, conjunção subordinada integrante. Claro que não, né? Como conjunção ser, para ser conjunção ele une uma oração a outra. E o ser conjunção é quando dá para substituir por isso, né? E nesse caso, ó, passaram-se isso vários anos, tá? Cadê o segundo verbo? Isso é um período composto, né? Então a correta é a letra C. Aí nós temos o texto 3. O pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. Assim o pato não afunda. A galinha não tem uma glândula tão bacana. Logo ela afunda, né? Então vamos ver. 63. No texto 3, a relação de sentido entre o primeiro e o segundo quadrinhos se dá por meio de hipótese, de dedução, ratificação, concessão ou conclusão. Ó. O pato tem glândulas que deixam as penas lubrificadas, logo ele não afunda. A galinha não tem essa glândula, logo ela vai afundar. Então, se é logo, ela é uma conclusão. Comparação para conclusão é a conclusiva. Porque aqui, ó, hipótese não é deduzir, afirmação ou contradição, ou é conclusão. Nesse caso, conclusão. 64. Em o pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. A parte grifada tem valor gramatical de. Ó, o pato tem uma glândula. O pato tem uma glândula que deixa as penas lubrificadas. O que deixa as penas lubrificadas? Uma glândula. Então, o que se refere à palavra glândula? Se refere a glândula, é um pronome relativo. Se é um pronome relativo, então vamos ver. Primeiramente, ó, o pato é uma glândula. A glândula deixa as penas... A glândula deixa as penas lubrificadas. Então, o que é um pronome relativo, né? Então, ó, tem valor gramatical de o pato tem uma glândula, a glândula é a glândula está lubrificando as penas. Então, ela funciona como adjetivo, né? Porque teria o adjetivo, posto que a palavra aqui é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? Aqui diz que é uma conjunção integrante, não é. Ó, o pato tem uma glândula, isso. Não, também não é. Substantivo, posto que a palavra que é um pronome relativo. Então, o pato tem uma glândula. O pato tem uma glândula é um pronome relativo, advérbio, posto que a palavra que é uma conjunção integrante. Então, realmente, ele funciona como adjetivo, ele está qualificando, né? O pato tem, quer dizer, o pato tem essa glândula deixa as penas lubrificadas. As penas lubrificadas,
Aliás, a glândula lubrifica as penas, logo ela qualifica, então é a letra E. Funciona como adjetivo, por mais que seja um substantivo, a função dela é de adjetivo, formando o pronome relativo. Tá? O outro que nós temos diz assim, ó. Vamos lá. Analisa o quadrinho abaixo. Ei, eu disse que você podia pegar uma maçã. E ela pegou todas, né? Ei, eu disse que você podia pegar uma maçã. A palavra sublinhada que, ela é o quê, ó? Ou é pronome relativo ou é conjunção. Vamos ver. Antes vem verbo, ó. Não pode ser conjunção, não pode ser pronome relativo. Pronome relativo, ele se refere ao nome que vem antes. Ela disse isso. Isso o quê? Que você podia pegar uma maçã. Se eu posso substituir o quê? Por isso é uma conjunção integrante. Ok? Texto 4. Explosão estelar. Em meio à imensidão escura do universo, a principal fonte de informações utilizadas até agora pelos cientistas para descortinar os mistérios do cosmos havia sido a luz. Pelo brilho das estrelas e outros corpos afins, os astrofísicos montaram teorias acerca de sistemas planetários e buracos negros. Contudo, uma descoberta anunciada na segunda-feira, 16, provou que é possível observar o espaço por meio de outro elemento, o som. No caso, a forma como se registra em arquivo de áudio a propagação das ondas gravitacionais, a primeira detecção desse tipo, ocorrida em 2015, rendeu o Nobel de Física desse ano ao alemão Rainer Weiss e aos americanos Barry Barish e Kip Thorne. A novidade agora trazida à tona pelo laboratório em que trabalham os laureados, o americano LIGO, em parceria com o italiano Virgo, é a seguinte: pela primeira vez se registrou a colisão de duas estrelas de nêutrons, astros muito, muito densos, que restam das explosões de outras estrelas, graças ao uso de uma técnica que combina a detecção da luz com o barulho emitido pelas ondas gravitacionais. Essa força de estudar o cosmos por meio da luz e do som foi chamada de astronomia multimensageira. O nome inspirador já pegou. Então vamos ver. Assinale a alternativa correta no que se refere à temática do texto 4. A observação do choque dos dois astros por meio de uma técnica que mistura luz e som. Se refere à temática, sim, né? A observação, né, desses dois astros, das estrelas de nêutron, que se chocaram. A descoberta de um novo planeta do Sistema Solar? Não. A explicação de uma nova abordagem teórica da astrofísica? A desconsideração da luz e o foco no som? Não, ele não desconsidera a luz. A luz e o som vão fazer parte. A colisão de dois asteroides não é asteroides, são estrelas. O estudo do buraco negro, por meio de uma investigação que combina ondas sonoras radioativas, não falou durante o texto inteiro sobre o estudo do buraco negro. Então, mas a observação dos cientistas no choque de dois astros. O outro que nós temos, assinale a alternativa a 67, que traz uma referência direta à astronomia multimensageira no texto. Se ela é multimensageira, é o som, a teorias, C, fonte de informação, D, forma de estudar o cosmos, ou E, propagação das ondas gravitacionais. A astronomia multimensageira é a forma de estudar o cosmos através do quê? Da luz e do som. Por isso que ela é multimensageira, tá? Ó. 68. Assinale a alternativa em que é um exemplo de recurso linguístico usado para sinalizar um subsequente detalhamento ou explicação do conteúdo de um termo precedente. Contudo, a seguinte, primeira vez em parceria com a primeira detecção. Se é para sinalizar um detalhamento ou explicação, não vai ser contudo, porque contudo, ele vai contra o que foi falado anteriormente, ele vai fazer uma adversão, uma contrariedade, né? Primeira vez
em parceria com primeira detecção, não, é a seguinte, ó. Então, a seguinte, né, que está no segundo parágrafo, que diz... Tem que voltar lá no texto, né? Que não é pequeno, né? A novidade é a seguinte... Ó, o americano liga em parceria com o italiano vivo é a seguinte, aí começa a explicação, né? Então ele vai dizer que a explicação do conteúdo há um termo precedente do que se fala dessa união entre o ligo, entre o americano e o italiano. Então teria que, com certeza, voltar ao texto para poder ter essa consideração. Aí nós chegamos no 69. O 69 diz assim, ó, no texto 4, há diferentes expressões que se referem à ideia de novidade. Assinale a alternativa que é um exemplo dessa expressão referencial no texto 6. A novidade são os mistérios, o laboratório, o nome, os sistemas planetários, a principal fonte de informação. Bom, considerando o texto Explosão Estelar, foi através da verificação dessas duas estrelas de nêutron que se explodiram, que conseguiu pegar através do som gravitacional. E a esse trabalho chama-se astronomia multimensageira, porque vem através de informações pela luz e pelo som. Então, é sem dúvida um nome, não são sistemas planetários nem a principal fonte de informação, mas se a união dessas duas, a explosão das duas estrelas, que trouxe a novidade, que foi o nome criado, que é astronomia multimensageira. E o texto 70. E aí nós chegamos na questão 70, o texto 4, ao explorar o conteúdo temático em um dado estilo, organização e construção textual típicos, é considerado um exemplar do gênero discursivo. O texto é crônica, editorial, artigo de opinião, relatório ou notícia. Crônica não é uma coisa cotidiana, né? Não tem conversa com o leitor. Editorial não representa um grupo de pessoas de uma determinada revista. Não é um artigo de opinião, porque ele não está dando opinião e ele não está usando de argumentos opinativos. Relatório não, mas é uma notícia, que agora existe o que nós chamamos de astronomia multimensageira, que é a nova descoberta. Então, 71. Diz assim, ó, no caso, leia o texto abaixo. No caso, a forma como se registra em arquivo de áudio a propagação de ondas gravitacionais, a primeira detecção desse tipo ocorreu em 2015. Rendeu o Nobel de Física, o Prêmio Nobel de Física deste ano ao alemão Rainer Rentsch e aos americanos Barry Barish e Kip Thorne. O uso da vírgula delimitando as expressões grifadas se justifica porque em todos os casos separa o quê? Ó? No caso, vírgula, a forma como se registra se registra onde? Em arquivos de áudio, ocorrido quando? Ocorrido em 2015. Ó, olha só, se registra onde? Em arquivos. Primeira detecção desse tipo ocorreu quando? Então, onde dá a ideia de lugar e quando dá a ideia de tempo. Então, são adjuntos adverbiais de lugar e tempo. Adjuntos adverbiais. Então, estou separando os adjuntos adverbiais que estão deslocados. E aí nós temos a 72, que já teremos que preencher o espaço com o verbo preferir, dever, ter e ser. Então diz assim, ó, quando vale a pena, segundo pesquisa, 75% dos viajantes preferem o trem. Quem é que prefere o trem? 75% dos viajantes preferem. Ó, a porcentagem já está no plural. E o especificador, né, ó, 75% dos viajantes preferem. Agora, se fosse 75% do povo
Prefere ou prefere, mas os dois estão no plural, preferem o trem. Entretanto, vírgula, se deve ou devem-se procurar outras opções. Devemos procurar outras opções. Então, entretanto, vírgula, não posso começar com pronome oblíquo, né? Então, devem-se procurar outras opções. Outras opções devem ser procuradas. O ser ali é uma partícula passivadora, dá para inverter. Devem-se procurar outras opções. A vantagem do trem é que as estações são sempre bem localizadas, no centro das cidades, mesmo as pequenas. Mas a ideia de que esse tipo de transporte poupa dinheiro nem sempre é válida, principalmente para longas distâncias, quando compensa voar com aéreas low cost. Um trecho que leva acima de 5 horas nos trilhos pode ser vantajoso de avião, não só para o seu bolso, como também para o seu tempo. Os tipos de trem, cada país da Europa, assim como de outros continentes, tem sua própria companhia ferroviária. Tem sua própria companhia com assento ou sem assento. Então, cada país tem sua própria companhia ferroviária, né? Cada um tem, não todos eles têm. Se fosse todos, aí seria o circunflexo. Depois, existem os trens regionais de distâncias relativamente curtas, os de alta velocidade, os panorâmicos. Em qualquer um você pode escolher entre primeira ou segunda classe, que difere em relação ao espaço das poltronas, ao serviço oferecido como alimentação, Wi-Fi. Tudo, na verdade, é dicas ou são dicas? Se eu tenho um verbo de ligação, ele concorda com o predicativo. Então, não é dicas, e sim são dicas. Ok? Então, assinar a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto, considerando a norma culta da língua. Então, ficou preferem, devem-se, têm e são, que é a letra D. Né? Então, uma questão até de certa forma fácil, não é tão difícil assim, né? 73. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da norma culta da língua portuguesa. Olha só, próclise, ênclise, mesóclise aparece aqui, ó. Ninguém obedece-lhe. O verbo está aqui, não é ênclise. A frase, a oração, começa com o pronome indefinido, então ela atrai a próclise. Então ninguém lhe obedece, é errado. Faremos-lhes uma proposta. Só lembrar assim, se a oração começa com verbo, nunca vai ser próclise, é ênclise. Mas se o verbo estiver no futuro, vai para a mesóclise, futuro presente do pretérito. Então aqui, faremos é futuro, então far-lhe-emos uma proposta será feita. Far-lhe-emos, futuro é mesóclise. Tenho deitado meceiro todos os dias. Numa locução nunca coloca-se pronome depois do particípio, só se for infinitivo ou gerúndio. Então, tenho me deitado cedo, errado. Não é esse o caso, porque interesso-me. Olha só, o que está aqui, o que atrai o me. Então, não é esse o caso, porque me interesso, ou pela qual me interesso. Tá? Ok? Tudo quanto lhe diz, o quanto está aqui, puxa para frente. Tudo quanto lhe diz respeito é do seu interesse, então é a letra E. Caiu então próclise, ênclise e mesóclise. Aí nós temos a 74. Assinar a alternativa correta quanto à norma culta da língua portuguesa. Então aqui, fui eu quem fez isso. Tá certo. Se fosse fui eu que fiz ou fui eu que fez. Com quem só concorda na terceira pessoa do plural. Com quem? Com que, com o pronome que vem antes ou na terceira pessoa do singular. Se fosse, repito, fui eu que fiz. Fui eu que fez. Aqui fui eu quem fez. Está certo. Vamos ver que está errado nas demais.
Deram 2 horas o relógio da sala. Ó, a frase está invertida. O relógio da sala deu 2 horas. Só seria assim se fosse deram 2 horas no relógio. Mas o sujeito é o relógio, então o relógio deu 2 horas. Vossa Excelência, acordastes mais cedo nessa tarde. Meu querido, Vossa Excelência, ó, pronome de tratamento, terceira pessoa do singular. Vossa Excelência acordou mais cedo nesta tarde. Errado. Cerca de 15 empresários participará da reunião. Cerca de 15 empresários participarão. Ó, cerca de. Concorda com o especificador dos empresários. A nulidade ou a validade do contrato era assunto de direito civil. A nulidade ou a validade do contrato eram assuntos do direito, não há exclusão. Esse ou não é de exclusão. Se não há exclusão, o verbo vai para a terceira pessoa do plural, porque o sujeito é composto. Então, está certo a letra A, né? 75 e última. Assinale a alternativa que apresenta a formação do plural correta, de acordo com a norma culta da língua escrita. Então, vejamos, ó, plural de álcool, alcoóis. Alemão é alemães, escrivão é escrivões ou escrivães? E avais, então, é álcool, os alcoóis, os alemões, não é, né? Os alemães. Os escrivões ou escrivãos? É os escrivãos, está errado. B, órfãs, não, é órfãos. A órfã, as órfãs ou órfãos. Então já está errado aqui, né? Os zangões, sultães, sultões, retroses. Então aqui está errado, né? E lá está errado. Acórdãos, tá certo. Cônsules, tá certo. Os afegães também. E os arrozes, tá certo. Sacristãos, sacristões. Refrãos, os degraus, e não os degrais, né? Os degraus, e parmesões. Então, é sacristãos, refrões, né? Tá errado aqui, ó. Porta-mala, tá certo? As porta-malas. Limãozinho, diminutivo de novo, ó. Se tem diminutivo, primeiro, o plural do limão, que é limões, tiro S, limõezinhos. Os porta-toalhas, está certa, verbo mais substantivo. E zangões, então está errado aqui. Então a única alternativa correta é a letra C. Então, meus queridos, nós corrigimos toda a prova do escrivão. Espero que tenham entendido as questões. E finalizamos então esse trabalho e desejando a todos vocês um Feliz Natal e um ano novo de 2018 cheio de grandes realizações. Valeu, galera!